Brincadeira, fala galera, beleza? Aulinha de Geografia, Professor Paulo, aulinha do Cultive, aulinha responsa aí pra vocês. Tudo tranquilo, todo mundo estudando, como é que tá a vida aí, a vida do vestibulando, da pessoa que vai fazer o Enem aí, estão prestando atenção? Então sim, né? Estão anotando o que os professores falam, as dicas de todos os professores aqui do Cultive, né? Pra gente super bem matar pau ali no Enem. Tema da aula de hoje, voltaremos para geografia urbana. Tema este que é muito importante, tanto para a gente compreender um pouco da nossa realidade, como a cidade que eu moro, como o meu país se desenvolveu no caráter urbano, no caráter econômico, e também, pessoal, cai no Enem, cai muito no Enem. Essa palavrinha aqui, conurbação, meus amigos, tá volta e meia ali no nosso Enem. Não estava achando a minha caneta, mas achei. Então, tema da aula, metrópole. Iremos falar sobre metrópole. Assunto importante, fácil de entender. Segunda partinha é um assunto que é fácil, que é tranquilo, que é rapidinho, é 2 slidezinhos e cai sempre em prova. Já apareceu inúmeras vezes aí no Enem, que é conurbação urbana. E depois alguns outros conceitos, macrocefalia urbana, favelização, que estão inseridos no espaço urbano. Correto? Vamos lá para a nossa aulinha delicinha de geografiazinha? Voltando aqui, temas que iremos abordar hoje. Macrocefalia urbana, então favelização, correto? Desculpa, voltando aqui, macrocefalia urbana, vamos falar de favelização, vamos falar de alguns problemas ambientais que o crescimento urbano trouxe com ele, como ilha de calor, poluição urbana, poluição ambiental e alguns outros. Rede urbana, hierarquia urbana, processo de verticalização urbana, de horizontalização urbana, periurbanização, teminha novo, quentinho, que está começando a ser usado aí nas provas, e megalópole e megacidade. Então, estamos trazendo coisinha nova aí que não tem muito não, o Cultive vai trazer para vocês. Verticalização e horizontalização também aparece volta e meia, é um tema que está começando a tomar mais ênfase, que também vamos trazer aqui para vocês, meus amigos. Então, vamos lá. O que é a metrópole? O primeiro tema, metrópole, marque aí no caderno. A metrópole caracteriza-se, meus amigos, como uma cidade de alto desenvolvimento e crescimento urbano. A metrópole possui uma centralidade, então é um centro comercial, uma cidade-centro de importantes decisões que vão interferir em outras cidades, pode ser em escala regional, em escala estadual, nacional ou até em escala mundial. Então, primeira coisa, metrópole é uma cidade importante, é uma cidade grande, né? Uma cidade que tem bastante poder em diversos quesitos, político, econômico, social, lazer. Então, é uma cidade importante e é bom a gente compreender. Ela possui uma centralidade, é responsável por estabelecer uma rede composta por cidades a ela dependentes e ao redor da mesma, compondo uma densa rede urbana, como estão concentradas as principais atividades, empregos e capitais de uma determinada região. Então, o que é metrópole aqui? Chegou a hora que você mais queria? A hora do desenho do Prof. Paulo? Vamos lá, então. Pense comigo uma cidade metrópole. Fala lá uma cidade para eu lembrar aqui. Fala uma metrópole dentro de casa que eu vou lembrar. Valeu, São Paulo. Vamos lá, então. Temos o município, né? A cidade de São Paulo, né? SP. Então, São Paulo seria a cidade sede, né? Tá, São Paulo, SP. Próximo a São Paulo, temos outras cidades aqui que estão ao redor, né? Um exemplo, Osasco, Embu das Artes, Mogi das Cruzes, Franco da Rocha, Francisco Morato, Caieiras. São cidades aqui
vizinhas de São Paulo, Santana de Parnaíba, cidades metropolitanas, certo? Com o passar do tempo, com a questão do crescimento urbano, né? São Paulo essas cidades aqui foram crescendo. Essa aqui, cidades que estão ao redor, nas áreas periféricas, né? Que eu já falei para você o que seria periferia. E vão se unindo com São Paulo. Então temos uma cidade centro, que é no caso São Paulo, e ao redor temos outras cidades menores que estão ligadas com São Paulo. Ligadas em quais sentidos, professor? Ligadas, sentido de estruturação física. Então houve um processo onde essas cidades emendaram, tá? Daqui a pouco eu vou dar o nome desse processo. E também ligados no quesito econômico. Então muitas pessoas que moram aqui nas cidades metropolitanas trabalham em São Paulo. Então todo dia saem da cidade, vão para São Paulo trabalhar e retornam de noite. Muita obra-prima, muita coisa que indústrias de São Paulo precisam é comprada aqui na região metropolitana. Então há essa relação, né? Então forma essa rede de interdependência, sempre com uma cidade sede e outras cidades metropolitanas que estão ao redor, formando então a metrópole, correto? Então metrópole sempre é uma cidade maior, com cidades em volta que formam a região metropolitana. Bom, meus amigos, eu trouxe aqui nas principais regiões metropolitanas aqui do Brasil. Temos aqui São Paulo, que abriga aproximadamente 39 municípios, a cidade metropolitana de São Paulo. Número total de habitantes em 2010, censo do IBGE, 19 milhões, quase 20 milhões, hoje já ultrapassamos os 20 milhões. Rio de Janeiro, 19 municípios, né? Apesar de ter menos municípios que Belo Horizonte, que Porto Alegre tem uma população maior, 11 milhões, quase 12 milhões, hoje já passamos os 12 milhões. Belo Horizonte, 34 municípios, 5 milhões. Porto Alegre, 32, quase 4 milhões, já ultrapassou hoje. Recife, 14, quase 4. Fortaleza, 15. Salvador, 13. Curitiba, 29, 3 milhões e um pouco. Campinas, 19. Ó, Campinas não é capital de estado, mas é uma metrópole. Então, lembrando que metrópole, outra dica, não é sinônimo de capital. Uma cidade pode ser uma metrópole, não é uma capital de estado, como é o caso de Campinas, que está lá em São Paulo. Capital do estado é São Paulo, mas Campinas também é uma metrópole por possuir, né, regiões metropolitanas. Um outro exemplo aqui é a cidade de Goiânia, no estado de Goiás. Quiser anotar a nossa definição, região metropolitana é o conjunto de municípios que estão integrados a uma cidade central e possui uma dependência direta da metrópole. Então, aquelas cidades que estão em volta da cidade sede possuem interligações e depende, né, da economia dessa cidade também para se manter. Tem aquela ligação, através oferece serviço que a cidade precisa, lá tem a matéria-prima, trabalha na cidade, depois volta para a cidade metropolitana. Então, a região metropolitana depende, né, dessa cidade maior. Um exemplo, a região metropolitana de São Paulo, a cidade de São Paulo, que possui várias cidades, no ao todo 39, como já vimos, dentre elas Santo André, Barueri, Buenos Aires, Osasco e outras cidades. Voltando ali, meus amigos, lembra o processinho aqui de construção da cidade, onde temos a cidade central. Logo próximo temos a cidade aqui, uma outra aqui, uma aqui, outra menorzinha aqui, uma um pouquinho maior aqui. Com o passar do tempo, essa cidade foi crescendo, essa 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 foi crescendo, a maior foi crescendo também, que elas acabaram se juntando, né? Vendo a junção da cidade. Então, se eu saio dessa cidade para essa, eu não vejo a cidade acabar, eu passo pela fronteira, mas eu não pego uma estrada, eu não mudo. Esse processo que fez com que duas cidades se unissem, ou várias cidades se unissem, que formou essa região metropolitana aqui, se chama conurbação urbana. Então, a junção de duas ou mais cidades
em sua estrutura física, em caráter físico. Cidade A cresceu até aqui, cidade B cresceu até aqui, as duas se uniram. Mesmo a cidade continuando chamando A, essa B, mas eu vou de uma cidade para outra sem ver que essa cidade acabou, sem ver que eu passei de fronteira. Esse foi o fenômeno de conurbação, que é a junção de duas ou mais cidades. Então, metrópole, área central com cidades em volta que são interligadas, região metropolitana. Conurbação é o fenômeno que está ligado diretamente à cidade central e às menores, que fez que elas se unissem em sentido físico de estruturação física. Tudo bem, meus alunos? Estão compreendendo aí? Então, né? Então, sim, vão anotando aí, vão estudando, procurem ali um pouquinho mais, vão lendo sobre o assunto que a gente vai conseguir matar pau no Enem e acertar todas as questões de geografia. Algumas diferenças: metrópoles, megalópolis. Metrópole possui alto grau de importância e influência em diversos setores econômicos, setores sociais, né, políticos e etc. Então a metrópole ela vai ter uma importância em nível regional, estadual ou nacional, mas é uma cidade sede onde concentra-se grande parte da economia, decisões políticas são tomadas na metrópole. E o que é megalópole? Professor, o que é megalópole? Eu não sei, eu ainda pro. O que é megalópole, meu amigo? Megalópole. Se a metrópole é a junção de uma cidade sede com outra cidade que forma a região metropolitana, o que seria a megalópole? Lembra da conurbação entre algumas cidades? A megalópole também, meus amigos, é a conurbação, é a junçãozinha, mas de duas metrópoles. Então temos uma metrópole A, uma metrópole B. Essas cidades vão crescendo e crescem tanto que formam aquele mesmo ciclo urbano, aquela mesma estrutura urbana se junta. Eu não consigo ver fisicamente a mudança, ou é muito difícil. É formado uma megalópole. Então, se metrópole já é grande, megalópole é maior ainda. Então, marquem aí. Megalópole, junção de duas metrópoles, conurbação de metrópoles, igual a megalópole. Pessoal, aqui não é conturbação, tá? É conurbação. Esse T aqui não tem. O prof errou. Na verdade, não foi o prof, foi esses softwares aí no computador que você vai escrever que arrumou errado. Tá? Então é conurbação, não é conturbação. Então, junção de duas metrópoles. Um exemplo de algumas megalópolis no mundo, temos a famosa Tokaido, né, que é a junção de algumas metrópoles lá no Japão, junção de Tóquio, Nagoya e Osaka, fazem um único centro, um centro importantíssimo em nível nacional, que podem influenciar no mundo inteiro, tanto em questão política e principalmente em questão econômica. Nessa região do Japão tem grande produção e lá é produzido muita coisa, muita produção industrial e principalmente muita tecnologia. Também a Bosch Way, que é a junção do eixo de Boston a Washington e ainda passa por Nova York, que é a região nordeste dos Estados Unidos, que é a região mais rica dos Estados Unidos. Então também essa região é uma megalópole. No Brasil, meus amigos, existe uma discussão grande, aí, uma discussão aí no meio geográfico para ver se temos megalópole ou ainda não temos, se ela está se formando. Então podemos trazer alguns vieses, né, algumas questões aqui para a nossa conversa. Em primeiro momento, no Brasil ocorre a discussão de megalópole brasileira, que seria a junção de Rio de Janeiro e São Paulo. Mas o grande problema, né, que temos ali a Serra, acho que é a Serra das Araras, né, de São Paulo a Rio, Rio até São Paulo, que não ocorreu o processo de conurbação. Não é conurbação, é conurbação. Certo? Então, as cidades são grandes, elas possuem interrelações econômicas, até para chegar de São Paulo a Rio não é tão demorado, mas não tanto, mas não houve ainda o processo de conurbação urbana entre ambas. Mas entre esse eixo, em quesito econômico, está concentrado, meus amigos, 60% da produção industrial, certo? No Brasil, está no eixo Rio-São Paulo. Uma outra questão importante é que 25% da população brasileira está também nesse eixo Rio-São Paulo.
Rio-São Paulo, ok? Mas apenas existe a junção funcional e não a física. Então há aquela interação funcional. Muitas das vezes indústrias de São Paulo precisam de alguma coisa no Rio de Janeiro, ou vice-versa, ou elas ficam interagindo entre si, mas não cresceram, não conurbaram ainda. Uma outra questão também que podemos aqui trazer, né? Como a formação da megalópole é o eixo que seria de São Paulo, Santos e Campinas. Então aquele eixo da cidade de São Paulo, da cidade de Campinas, que daí sim são muito próximas, e são metrópoles que são também próximas a Santos, principalmente São Paulo, podem também ser discutidas, pode ser como uma formação de uma nova megalópole aí, que seria o eixo São Paulo, Santos e Campinas no Brasil. Mas também são alguns conceitos que estão em fase de discussão, mas podem cair em alguma prova, algum raciocínio. Então, São Paulo e Rio tem ligação funcional, mas não tem conurbação. Agora, São Paulo e Campinas, sim, podemos até começar a ver aquele processo de conurbação, e Santos e São Paulo também, né? Não, Santos não tanto, mas mais São Paulo e Campinas. Metrópoles globais. Então agora iremos discutir um pouco como são as metrópoles globais. Então as metrópoles globais são cidades que exercem influência bem determinada em nível nacional e algumas zonas internacionais. No Brasil existem duas metrópoles globais, que é em primeiro lugar São Paulo e depois Rio de Janeiro. Essas duas metrópoles têm o poder de influenciar no Brasil todo e até no mundo. Então decisões em São Paulo podem afetar o mundo inteiro, como a Bolsa de Valores, alguma produção econômica, tanto São Paulo como o Rio. Então são metrópoles globais. Rio de Janeiro com grande ênfase para o turismo, a produção turística, a produção de esporte. E São Paulo também é questão econômica. Mas ambas cidades têm importância em nível mundial. São cidades globais. Metrópoles nacionais são aquelas que exercem atividade comercial e econômica e as suas relações no território de seus países, não extrapolando assim tão grandemente para outras nações. Então são grandes cidades na nação, são grandes metrópoles, né, que possuem uma população grande e conseguem influenciar no Brasil todo, como é o caso de Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, dentre outras, né? Salvador também entra aqui. Então são cidades que podem influenciar, que têm relação com o Brasil todo. Então são metrópoles nacionais. Metrópoles regionais, ou também podem ser chamadas de centros regionais, são cidades que centralizam em uma região de porte considerável no país, uma referência econômica em nível local. Em muitos casos, são essas cidades que realizam a intermediação do fluxo de transporte de capitais entre cidades médias e pequenas, como os principais centros nacionais e urbanos. Dá um exemplo aqui, podemos citar Santos, Campinas, que são metrópoles regionais, onde Joinville, no Rio de Janeiro, Joinville e Blumenau, ali em Santa Catarina, né, que são cidades que têm importância regional para o seu estado ou para a sua região, onde se concentra-se, né, o maior desenvolvimento econômico, onde concentra-se maior acesso à tecnologia. São essas cidades que também possuem e influenciam uma grande região ou uma região considerável no país. Um outro conceito, megacidades, né? O que é megacidades? As megacidades são cidades com mais de 10 milhões de habitantes, certo? Podemos destacar, dentre elas, Tóquio, São Paulo, Nova York, Mumbai, Xangai. Essas cidades do México são megacidades porque só possuem muita gente morando lá. E a principal característica é possuir mais de 10 milhões de habitantes. Eu trouxe aqui um mapinha onde traz as megacidades do mundo, né? Destacamos aqui na América do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Buenos Aires. Na Argentina temos aqui na América do Norte 3 cidades: Los Angeles, Nova York, Cidade do México. Ali na Europa, Moscou, apenas Moscou. Daqui temos aqui Delhi, temos Dhaka, Pequim, Tóquio, Xangai, né, Cairo aqui no Egito, Lagos, na Nigéria, Mumbai aqui na Índia.
Então são cidades que são megacidades, são as megacidades espalhadas no mundo todo, a maioria aqui no continente asiático. Saindo da metrópole, entraremos aqui em um novo conceito, o conceito de rede urbana. Beleza? E o que a rede urbana fala? Bom, a rede urbana é a troca entre cidades. Cidades e redes que são interligadas entre elas por diferentes funções e relações. Já vamos explicar para vocês. E o que é a hierarquia urbana? É a ordem de importância entre cidades. Quanto uma cidade é importante em relação a outra, né? Então forma aquela hierarquia, como se fosse no exército. Vai lá de, sei lá, recruta, soldado, sargento, capitão até coronel, né? Lá em cima. Então é a hierarquia, é o grau de importância que as cidades possuem entre elas. Quanto mais troca um espaço urbano faz, mais importante o mesmo se torna no meio, o quanto mais cresce econômica e tecnologicamente. Bom, eu trouxe aqui pra gente, né, um mapa de metrópoles nacionais no Brasil. Essa imagem aqui era para estar antes desse conceito aqui. Até tinha estranhado, mas daí tinha continuado porque tinha esquecido. Mas está aqui, ó. Temos aqui quadradinho, metrópole global, triângulo metrópole nacional, metrópole regional e centro regional. Então vamos lá, metrópolis global temos só Rio de Janeiro e São Paulo, nacional tem Curitiba, Porto Alegre, metrópole regional tem Manaus, Belém, e centros regionais de importância regionais tem São Luís do Maranhão, Cuiabá, Campo Grande, Porto Velho, né, são as outras capitais. Correto? Então, metrópole global, influência mundial, metrópole nacional, influência no Brasil todo, né, na nação toda, metrópole regional, influência na sua região toda, como no caso Manaus aqui no seu estado todo, né, ou Belém aqui também no estado do Pará, todo, e centro regional, que influência aqui na sua região ou na região que ele está inserido, é a cidade mais importante. Relações entre cidades e uma rede urbana. Então entraremos aqui na questão da hierarquia urbana, né? Aquela questão de uma cidade maior para menor. Então, em primeiro lugar aqui, como se fosse uma pirâmide, né? Vamos fazer uma pirâmide ao contrário, uma pirâmide inversa. Temos a metrópole nacional, que é a mais importante. Depois vem a metrópole regional, a centro regional, a cidade local e depois a vila. Então essa é a definição clássica de hierarquia urbana. Agora temos o esquema atual. Temos a metrópole nacional, ela é interligada, né, ligada com a metrópole regional, que também é interligada com o centro regional, que também é ligado com a metrópole regional. A vila também é ligada com a metrópole nacional e a cidade local também. Então, todas essas 4 cidades podem se ligar com a metrópole nacional e, consequentemente, elas com ambas. Certo? Então, o que seria a rede urbana? A rede urbana são os pontos de importância. Por exemplo, eu tenho uma lojinha aqui na vila e compro na metrópole nacional. O fato de eu ir lá buscar mercadoria e voltar faz com que eu tenha uma ligação, que existam nós. Isso é como se fosse uma rede, pense numa rede. Então, eu vou para lá e volto para cá, forma a rede. Então, chegando aqui, pessoas vêm comprar aqui da cidade local, ou vice-versa, tem uma cidade aqui, pessoas da vila vêm comprar, eu pego o produto aqui e venho para cá. Então, esses pontos de importância que fazem com que uma cidade ligue-se a outra, vão formando a rede. A questão de transporte, se eu moro aqui na metrópole, no centro regional, estudo na metrópole regional, eu saio daqui, venho estudar, volto, isso aqui é um ponto de ligação, faz com que vai formando a rede. Então, esses diversos pontos de ligações formam a rede nacional, ou até mesmo essa ligação de metrópole nacional, centro regional, cidade local e vila com metrópole nacional, e a ligação dela com ambas, e esses pontos de conexão aqui, faz com que aqui forme-se uma rede também. Correto, meus amigos? Só vamos voltar aqui, meus amigos. Rede urbana, para a gente entender um pouquinho melhor, né, essa explicação. Eu trouxe aqui a questão da
metrópole, cidades, certo? Então temos cidades que são como se fossem pontos. Temos aqui a capital regional. Bom, todos esses pontos estão ligados aqui na metrópole, bem como na capital regional, que essas cidades também estão ligadas aqui também. Esses pontos, as cidades, seriam os nós da rede. E os fluxos que passam de cidade metrópole, metrópole centro regional, cidade, faz com que formem essa rede. Então tem nós e tem os fluxos que seriam os fios. Pense numa rede de pesca. Temos os nós e os fios que são entrelaçados, que formam a composição dessa rede. Então aqui é uma rede, né, maior, e aqui também temos uma rede menor, que tem a centro regional, que é ligado a algumas cidades, que vão formando aqui os nós e os fluxos, que aqui também tem um outro nó, que chega nesse outro nó e forma aquela junção da rede. Esse conceito aqui é a definição de rede urbana. Então lembre-se, cidades como os nós ou metrópoles e as relações que ela tem umas com as outras é o fluxo. Essa relação pode ser uma relação econômica, pode ser uma relação de educacional, pode ser uma relação em busca de tratamento médico, tratamento de saúde. Então, essa relação formam os centros, as redes urbanas. Beleza, meus amigos? Um outro tema aqui que vamos discutir: macrocefalia urbana. O que é a macrocefalia urbana, meus amigos? Bom, pessoal, quando os centros urbanos com um crescimento desordenado e acelerado, ocasionado pelo desenvolvimento de sua nação em um pequeno espaço temporal, como é o caso do Brasil, né, nos últimos anos, nos últimos 50 anos, aquele boom urbano cresceu de forma desordenada, causando um fenômeno marcado pelo inchaço e pela falta de estrutura em determinadas áreas do meio urbano. Então, essa imagem aqui podemos definir macrocefalia. Aqui, mais ao fundo, temos uma cidade e aqui temos um fenômeno chamado de favelização. A cidade não oferecia, não tem infraestrutura para abrigar todo mundo, fez com que fosse ocupando de maneira irregular e acontece a macrocefalia urbana, que seria o inchaço urbano não ter como oferecer uma estrutura adequada para todos os moradores do meio urbano. Bom, pessoal, entender um pouquinho desse tema, então ali começamos a falar de metrópole. Lembre-se, cidade-sede, metrópoles globais, influência no mundo. Metrópoles nacionais, influência na nação. Metrópole regional, influência no seu estado, né, na sua região. E centros regionais, que são algumas cidades que têm poderes econômicos ali para desenvolver alguma função econômica nessa região. Conurbação, processo de junção entre essas cidades, né? Então, a partir do momento que é formada uma metrópole com uma cidade sede e outras cidades em volta que se interligam, né, em quesito de estrutura física urbana, essa estrutura, né, esse crescimento urbano da cidade aqui, da cidade A com a cidade B, esse crescimento aqui no meio foi o processo de conurbação que fez com que as cidades unissem. Beleza? Bom, pessoal, espero que tenham compreendido o tema dessa primeira parte da aula. Logo iremos voltar com a segunda parte dos conceitos urbanos. Preste atenção aí, que eu volto já.